O cenário é Brisbane, março de 2014. É tarde, as ruas estão silenciosas, mas não estão vazias. Sob o brilho dos postes de luz, uma jovem caminha para casa vinda da biblioteca. Ela está cansada, mas focada, e está a apenas alguns minutos da segurança. O nome dela é Sophie Colombet. Tem apenas 21 anos, é brilhante, ambiciosa e está a milhares de quilômetros de sua família, na França, perseguindo seu sonho de um futuro nos negócios. Mas naquela noite, Sophie nunca chega em casa. Na manhã seguinte, ela é encontrada brutalmente assassinada em uma rotunda à beira do rio. Sem testemunhas, sem respostas claras, apenas um mistério violento que vai abalar a cidade até o seu núcleo e deixar todos se perguntando por quê. Sophie. Bem-vindo ao Histórias de Crimes Reais. Sou Ty Notts, seu apresentador, e trago novos documentários de crimes reais semanalmente. Evitamos ao máximo essa besteira de IA e focamos no bom e velho crime real. Se você gosta disso, inscreva-se no canal. É totalmente grátis. Isso só te avisa quando eu postar novos casos. Sophie Colombet era originalmente de uma pequena vila nos Alpes franceses, de acordo com seus pais, Guy e Corinne. Sophie era conhecida por ser trabalhadora e gentil, adorava explorar novos lugares e conhecer pessoas. Viajar pelo mundo era seu sonho. Então não foi surpresa quando ela e seu namorado Boris decidiram ir para a Austrália para estudar no exterior. Sophie chegou à Austrália em fevereiro de 2013, um ano antes da tragédia do caso de hoje acontecer. E ela se matriculou na Universidade Griffith, em Queensland, onde estudou administração. Sophie era uma pessoa muito extrovertida, tinha muitos amigos. Ela estava sempre incrivelmente alegre, às vezes até um pouco exagerada, mas era isso que todos amavam nela. Até as pessoas que assistiam às aulas com ela a conheciam e sempre falavam bem dela. Sophie era vendedora de porta em porta, trabalho ideal para sua personalidade extrovertida, e também lecionava francês. Em certo momento, Sophie era só uma estudante comum, animada por estar longe de casa, mas também tentando se sustentar. Mas mesmo que Sophie adorasse viajar, não demorou muito para que ela fosse atingida pela sensação familiar de saudade de casa. Ela sentia falta da família e dos amigos que ficaram na França. Tenho certeza de que ela também tinha amigos aqui, assim como seu namorado, Boris. Mas as coisas estavam prestes a mudar, já que Sophie e Boris eram ambos estudantes com visto. O tempo de Boris acabou primeiro e ele teve que voltar para a França. Então, Sophie ficou sozinha. E, não querendo ficar sozinha em um país estrangeiro, ela decidiu voltar para a França para se reunir com seu namorado e sua família. Então, na época, Sophie tentava juntar dinheiro para comprar a passagem de volta. Ela planejava retornar à França em junho, mas nunca pegaria aquele voo. Porque na escuridão de uma noite fatídica, a vida de Sophie tomaria um rumo inesperado. 27 de março de 2014 era apenas mais um dia para Sophie. Ela tinha aulas à noite e depois fazia o mesmo caminho de volta para casa todos os dias. Então, não era como se Sophie estivesse em um lugar desconhecido. Ela já fazia esse caminho há bastante tempo, e de acordo com as câmeras de segurança e a polícia que refez os passos de Sophie, ela saiu do campus Nathan da Universidade Griffith por volta das 20h30. Geralmente, ela ia de ônibus da universidade ao centro cultural, e no dia do ocorrido, os investigadores acham que ela repetiu o trajeto. Depois que o ônibus deixou Sophie, ela caminhou pela tranquila e bela passarela com vista para o rio Brisbane. Sophie morava nos apartamentos View, que ficavam em frente ao rio Brisbane, e para chegar ao outro lado, Sophie precisava pegar o caminho da ponte Go-Between, mas Sophie nunca chegou à ponte. Ela foi vista pela última vez às 21h. Na ponte Carilpa, que fica a apenas alguns minutos da ponte William Jolly, havia muitas pontes, e elas basicamente se conectavam umas às outras. Mas em algum lugar durante sua caminhada pelo rio Brisbane e pela ponte William Jolly, Sophie foi sequestrada algumas horas depois, que na verdade já era no dia seguinte, 28 de março, por volta das 6 da manhã. Tinha acabado de chover, e alguns corredores e pedestres estavam no Parque Carilpa para correr ou passear com seus cachorros. Muitas pessoas passaram por uma rotunda, que é uma estrutura com telhado curvo ou em cúpula e pilares de madeira nas laterais. Mas ao passarem, muitas pessoas viram o que parecia ser uma pessoa sem teto no chão, dormindo na rotunda. A pessoa estava coberta com uma jaqueta e alguns jornais. Ninguém parou para olhar para a pessoa, e de longe, todos pensaram que era apenas uma pessoa sem teto tirando um cochilo. Mas eles estavam enganados. Só foi até às 6 da manhã,
quando um corredor ou outro sem teto realmente se aproximou da pessoa dormindo sob a rotunda. Eles tentaram acordar a pessoa balançando-a e ficaram sem palavras ao fazer isso. Porque debaixo do jornal e do casaco estava o corpo despido e sem vida, não adormecido, de uma mulher. Era tão difícil até mesmo distinguir os detalhes, porque o rosto dela estava coberto de ferimentos. Ela havia sido espancada quase até a morte, e era horrível. Em outro lugar, a milhares de quilômetros na França, Boris mexia no computador quando viu algumas fotos nas redes sociais. Havia fotos de joias, e imediatamente Boris reconheceu todas as peças. Elas pertenciam à sua namorada, Sophie. Mas será que essa postagem era de alguém aleatório vendendo suas joias? Não. Ela foi feita pela polícia de Brisbane. Na Austrália, eles postaram fotos das joias de uma mulher encontrada morta em um parque de Brisbane. Boris não acreditava no que via. Não podia ser Sophie, mas sabia que precisava chamar a polícia. Porque por mais que ele não quisesse acreditar, as joias eram da Sophie. Então Boris entrou em contato com a polícia de Brisbane e contou tudo para eles. As joias realmente pertenciam à sua namorada de 21 anos, Sophie Colombet. E agora, os investigadores tinham novidades para ele, que sinceramente mudariam sua vida para sempre. O amor da vida dele, sua namorada Sophie Colombet, agora se foi e ela havia sido assassinada. Detetives e serviços de emergência foram chamados imediatamente ao parque e ficaram perplexos com a cena. Era um local muito público. Claro, podia ser um pouco assustador durante a noite, mas não era exatamente o que você chamaria de uma área remota. As pessoas literalmente passavam por essa área o dia todo e a noite toda. Na noite em que Sophie voltava para casa, chovia forte e por isso havia poucas pessoas por perto. Mas, em segundo lugar, os investigadores ficaram surpresos com a brutalidade do crime contra Sophie. Após Boris acionar a polícia, os investigadores descobriram quem era essa mulher, assustando ainda mais a todos. Veja, Brisbane enfrentava ataques a estudantes estrangeiros, e a polícia suspeitava de um serial killer ou algo parecido. Mas antes que pudessem correlacionar os crimes, eles queriam procurar mais evidências primeiro. O corpo de Sofia foi levado para a autópsia e descobriram que ela havia sido severamente atacada. Foi lento, doloroso e angustiante. Ela tinha várias feridas defensivas no corpo e o total de lesões chegou a cerca de 130, o que é simplesmente insano. Além disso, se a forma como o corpo de Sofia foi encontrado já não fosse confirmação suficiente, o crime também tomou um rumo perverso, pois ela foi abusada. Os investigadores conseguiram obter DNA debaixo das unhas de Sofia e o mantiveram com eles por enquanto, mas enquanto isso, eles precisavam chegar ao fundo desse caso. Uma estudante da França foi morta sem piedade por alguém, e eles precisavam encontrar o autor o mais rápido possível, porque e se essa pessoa atacar de novo? E se mais alguém se machucar? A família de Sofia também logo foi informada sobre o falecimento trágico e prematuro de sua filha, e eles realmente não conseguiam acreditar. Todo pai se preocupa, especialmente quando os filhos vão estudar ou trabalhar em outro país. Mas nem nos seus sonhos mais loucos os pais de Sofia imaginaram que algo assim aconteceria com ela. Ela já morava na Austrália há cerca de 1 ano e tudo estava indo bem. Então, onde e como tudo deu errado? Até Nancy, amiga de Sofia que a acompanhou na noite em que pegou o ônibus de volta, estava tendo dificuldades para entender. Esse ataque sem sentido a uma garota que era apenas uma alma amorosa, doce e quieta, que trabalhava duro e sempre ficava na dela. Os detetives precisavam começar de algum ponto e escolheram um abrigo para pessoas em situação de rua. Não sei o que os levou lá, mas estavam no caminho certo. Talvez fosse perto de onde Sofia foi atacada, ou deixada, ou por outro motivo, não sabemos. De qualquer forma, a polícia foi a um albergue católico para homens em situação de rua e tudo foi estranho desde o início. Investigadores descobriram que os homens, em sua maioria criminosos recém-libertados em condicional, viviam no albergue e tinham toque de recolher. Mas um dos homens que morava nesse albergue sempre violava essas condições, embora o albergue não tomasse nenhuma medida rigorosa. Contra esse homem, basicamente era permitido que ele fizesse o que quisesse, sem consequências. Os detetives ficaram imediatamente em alerta máximo quando ouviram esse detalhe. E pode chamar de instinto de investigador, ou sexto sentido, eles simplesmente sabiam que havia algo suspeito sobre esse cara em particular. Seu nome era Benjamin James Millward, natural de Ipswich, Queensland. Após horas analisando imagens das câmeras de segurança do dia e local em que Sophie foi vista pela última vez, os investigadores finalmente encontraram uma pista.
Eles viram um rosto parecido nas imagens, acendendo um cigarro e andando despreocupadamente no mesmo lugar que Sophie. Nós não sabemos muito sobre Benjamin, mas tudo o que você realmente precisa saber é que ele não era estranho à prisão ou ao crime, nesse caso. Ele já tinha sido preso várias vezes por crimes violentos e roubo, e além disso, também estava envolvido no tráfico de substâncias ilegais, e ele era simplesmente uma má influência na comunidade. Ele começava brigas do nada. Ele era pervertido, era um sujeito assustador, e a prisão era o único lugar apropriado para um homem ameaçador como Benjamin. A polícia queria prender esse cara e começou a procurá-lo. Analisaram as câmeras de segurança e descobriram para onde Benjamin ia. Dentro. 2 semanas após o assassinato e a descoberta do corpo de Sofia, Benjamin foi preso em Nova Gales do Sul, onde havia se candidatado a um emprego. Assim que o prenderam, os policiais coletaram uma amostra de DNA para que pudessem compará-la com o DNA encontrado no corpo de Sofia. Mas isso era mais fácil falar do que fazer, porque esse tipo de coisa leva tempo. Então, com isso, os policiais não podiam fazer nada além de esperar. Durante a custódia, os detetives bombardearam Benjamin de perguntas. Mas a principal pergunta que eles tinham, mais do que qualquer outra, era: esse DNA corresponde ao que foi encontrado em Sophie? Bem, logo eles tiveram a resposta. Sim, o DNA era compatível. Então, embora agora estivesse provado que Benjamin estava lá quando Sophie foi atacada e que ele provavelmente era o agressor, os investigadores ainda queriam obter todos os detalhes do próprio homem. Mas Benjamin teve um problema. Ele disse à polícia que não se lembrava de muito sobre o ataque e o motivo. Bem, porque ele estava completamente drogado. Quando Benjamin atacou Sophie, estava sob efeito de entorpecentes. E tanto que, pelo que parece, esse cara mal conseguia enxergar direito. Isso foi realmente tão confuso para a polícia, eles sabiam que Benjamin estava longe de ser um cidadão exemplar. Mas passar de roubo para um crime sério, violento e perverso que levou ao assassinato era demais para qualquer um aceitar. Os investigadores decidiram voltar e questionar Benjamin sobre o que fazia na noite em que Sophie foi atacada e como conseguiu aquelas substâncias ilegais. Bem, Benjamin afirmou que estava morando no albergue mencionado anteriormente depois de ser solto da prisão, e que na verdade foi outra pessoa naquele albergue que deu as coisas para ele. Ele admitiu aos detetives que frequentemente quebrava o toque de recolher e saía à noite, mas nunca teve problemas por isso. Ele admitiu que, em certo momento, parou de voltar para casa e ficava na rua, fazendo o que queria pelo tempo que quisesse. As autoridades nunca pareceram notar, e se notaram, certamente não se importaram. Agora você deve estar se perguntando, para onde Benjamin estava indo tão tarde da noite? Na maioria das vezes, ele saía para beber com os amigos, inclusive na noite em que Sophie foi atacada. Ele passou o dia com um amigo em seu apartamento, compartilhando produtos ilegais e bebendo. Ele se lembrou que, nessa noite em particular, saiu do apartamento do amigo e cruzou com Sophie, mas o resto dos detalhes em sua mente estavam confusos. Durante o interrogatório sob custódia, Benjamin afirmou que não se lembra de todos os detalhes do ataque, mas do que ele se lembra é de ter se aproveitado de Sophie. Ele também se lembra de tê-la agredido, mas com certeza não de ter tirado a vida dela. O mais trágico de tudo é que ele se lembra claramente que nunca esteve com uma arma. Ou seja, ele decidiu tirar a vida dela com as próprias mãos. Preciso lembrar que fez isso totalmente ao acaso? Ele atacou Sophie não porque ela tenha feito algo para provocá-lo, mas sem motivo algum, apenas porque cruzou o caminho dela. É assustador até pensar em como Sophie deve ter se sentido. Estava chovendo. Ela voltava para casa após as aulas quando, de repente, foi atacada por um homem claramente perturbado e sob efeito de algo. Eu nem consigo imaginar o medo, mas outra coisa que Benjamin revelou vai realmente te deixar irritado, assim como deixou todo mundo. Acontece que quando Benjamin terminou o crime dele, ele deixou Sophie lá, viva. Embora ele afirme que só se lembra de certos detalhes vagos do crime, ele se lembra claramente, com certeza, de que ela estava viva. Quando ele a deixou lá, ele admitiu que saiu do transe e percebeu o que tinha feito, e tentou acalmar Sophie, e disse a ela que iria buscar ajuda, mas nunca fez isso. E de alguma forma isso só torna tudo muito pior. Eu não sei o que passava pela cabeça desse cara, mas claramente ele não ajudou ela. Ele apenas cobriu Sophie com sua jaqueta e jornais próximos, depois fugiu, levando o telefone, roupas e outros pertences dela. Ele nunca teve nenhuma intenção de ajudar Sophie, obviamente, ou teria deixado o telefone com ela. Então por que ele disse isso para ela? Deve ter sido a ideia distorcida dele de algum tipo de piada cruel.
As pessoas viram Sophie deitada no chão, coberta com casaco e jornais. Acredita-se que Sophie ainda estava viva naquele momento, e se alguém tivesse verificado como ela estava mais cedo, talvez ela pudesse ter sobrevivido, mas ninguém fez isso. As pessoas passaram por uma Sophie quase sem vida e pensaram que ela era apenas uma pessoa sem teto dormindo na rotatória. Ela claramente não era, ela precisava de ajuda. Acredita-se que, entre as pessoas que passaram por Sophie e um morador de rua preocupado que foi ver como ela estava, foi quando ela faleceu devido aos ferimentos. Mas deixe-me ser claro, eu não culpo os transeuntes. Ver uma pessoa sem teto desmaiada assim era algo comum. Não acredito que quem passou por ela percebeu que precisava de ajuda. Eles só pensaram que era mais uma pessoa sem teto dormindo para curar a ressaca ou algo assim, e que logo ela iria se levantar e ir embora. Mas isso não muda o quão trágico é o fato de que, se ao menos uma pessoa tivesse parado para ver como ela estava, provavelmente ela ainda estaria aqui. Quando as pessoas finalmente viram a notícia de Sophia ter sido encontrada assassinada sob a rotunda no parque. Algumas pessoas que assistiam ao terrível incidente na TV eram as mesmas que passaram por ele e seguiram em frente. A culpa e o trauma que provavelmente sentiram ao ouvir essa notícia deve ter sido insuportável. Em tantos momentos, a vida de Sophie poderia ter sido poupada, mas não foi. E essa é a realidade com a qual cada um desses transeuntes vai ter que conviver. Essa é a realidade que a família de Sophie terá que conviver. Sabendo que dezenas e dezenas de pessoas poderiam ter salvado a filha deles, mas não salvaram. A polícia acusou Benjamin Millward de agressão e assassinato de Sophie Colombet, de 21 anos. Ele aguardava julgamento, mas antes que ocorresse, Benjamin se declarou culpado de todas as acusações. Graças a Deus por isso. Essa decisão ajudou a poupar a família de Sophie de ter que passar por esse sofrimento novamente, e de sentar ali e ouvir como a filha deles perdeu a vida nas mãos de um estranho. O advogado de defesa de Benjamin afirmou que seu cliente estava muito arrependido pelo que havia feito e até pediu desculpas à família de Sophie por meio de uma carta de desculpas escrita. Benjamin também apareceu no tribunal de cabeça baixa e chorando, mas se o arrependimento ao menos pudesse devolver o que aquela família perdeu. Mas não pode, de certa forma estranha. Isso aquece meu coração ver Benjamin sofrendo daquela maneira, porque prova que ele ainda é capaz de sentir alguma coisa. Prova que ele não é apenas um monstro vazio. Ele é apenas um homem que fez uma escolha horrível e deplorável. Mas o fato de ele perceber a gravidade do que fez significa que ainda há esperança de que ele possa mudar de vida, embora isso tenha custado a vida da Sophie. E embora isso não seja justiça, eu não sei, pelo menos é alguma coisa no final. Benjamin foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos pelo assassinato de Sophie. Ele também recebeu uma sentença simultânea de 15 anos pela agressão que Sophie sofreu antes de falecer. Após cerca de 20 anos, há boas chances de Benjamin voltar a ver o mundo livre. A família de Sophie estava no tribunal quando ele foi sentenciado. Foi um momento agridoce para a família. Eles conseguiram justiça para a filha, mas ao custo da vida dela. A juíza Anne Lyons, que sentenciou Benjamin, comentou o caso. E ela declarou, abre aspas, você atacou uma mulher indefesa, não demonstrou nenhum respeito por ela, a tratou de forma horrível e depois a deixou. Você abandonou uma mulher gravemente ferida. Mas, o que é realmente perturbador nesse crime, e na audiência em particular, é que de acordo com o juiz Lyons, o local onde Sophia foi encontrada ficava a poucos metros do prédio do tribunal. Na verdade, o juiz disse que podia ver o local onde Sophia foi encontrada da janela próxima ao banco do tribunal. Esse juiz, enquanto o caso estava acontecendo, podia literalmente olhar pela janela e ver a cena do crime. Sophia era a mais nova de 3 irmãos e deixou a família na França para perseguir o sonho de viajar pelo mundo e estudar. Mas tudo isso desmoronou quando ela foi atacada por um estranho, um homem violento e pervertido que só queria machucar alguém. Sophia foi sepultada em sua cidade natal, no sudeste da França. Então, de certa forma, Sophia acabou voltando para casa como havia planejado, só não da maneira que todos esperavam. Sophia não estava no lugar errado na hora errada, ela só estava indo para casa. Isso era algo que ela fazia todos os dias no último ano. Ela era daqui, então quem estava no lugar errado na hora errada era Benjamin. Mas o fato é que nunca podemos saber quando a tragédia vai nos surpreender e mudar nossas vidas para sempre. Pedro 5,8 descreve a escuridão assim, rondando ao nosso redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Embora todos possamos acreditar que esses pensamentos sinistros, esses desejos sombrios, não nos afetam, bem, esse não é o verdadeiro problema. Nós podemos achar que somos imunes a esses pensamentos selvagens que Benjamin teve, mas isso não significa que as pessoas ao nosso redor também sejam. Se a tentação ou a maldade, ou seja lá como você queira chamar, não consegue nos alcançar, ela simplesmente vai para a próxima vítima mais próxima. As pessoas ao nosso redor nunca estamos seguros. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Agradeço especialmente aos membros do canal, como Geração Comédia e Sasha Smith. Se você também quiser se tornar membro do canal, vai ter acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas, antes de serem disponibilizados ao público, e é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar. Agradeço a todos que decidiram participar. Para se juntar, clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo, ou acesse o link na descrição. Não esqueça das novas histórias de crimes reais. Nunca é um manequim. A camiseta já está disponível no link abaixo e cada compra ajuda a apoiar o canal e você ainda recebe uma camisa bem legal em troca. Se gostou do vídeo, confira outro caso interessante que cobri e inscreva-se para ficar atualizado com meus próximos casos. É totalmente grátis. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.